Salve, galera do De Olho no Jogo, estamos de volta e para falar de sorteio da Libertadores, as bolinhas colocaram Atlético e River Plate frente a frente. Daniel Piva, a zica do sorteio, segue perseguindo o Furacão. Tudo bem, Piva? Tudo bem, Guilherme? Abraço a todo mundo que está acompanhando aqui, ao André. O Atlético, de novo, não deu sorte, né, Guilherme? Eu, pelo menos, colocava do grupo dos primeiros colocados como os mais temidos Flamengo e River Plate. É claro, enfrentar Boca, Grêmio, Palmeiras nunca é bom negócio, mas se fosse optar entre um dos três ou contra Flamengo ou River, eu me abraçaria em qualquer um dos três. Flamengo e River tentaria evitar de qualquer jeito. Obviamente é um sorteio, você não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir, e infelizmente a sorte não sorriu para o Atlético de novo. Na Copa do Brasil tem o Flamengo, na Libertadores da América tem o River, e no ano passado, vale lembrar, já teve um cruzamento dificílimo nas oitavas de final, quando pegou o Boca. Só que, desta vez, o Atlético tem culpa no cartório. Dessa vez não adianta você só reclamar da sorte, não adianta você só lamentar, porque os dois últimos resultados do Atlético na fase de grupos custaram a liderança, que parecia muito bem encaminhada após aquela vitória contra o Jorge Wilstermann na Bolívia, lá em Cochabamba. O Atlético vai enfrentar o melhor time da América do Sul nos últimos anos aí, André. Fala, Guilherme, fala, Daniel. Pois é, como o Daniel falou, não teve sorte em pegar o River, que é o projeto mais sólido que temos aqui na América do Sul, mas também passa muito pela competência, né? Diferente do que é a Copa do Brasil, do que foi a Copa do Brasil, o Atlético já estava nas oitavas, então foi azar mesmo, mas ali o Atlético teve um grupo tranquilo, um dos mais tranquilos ali da Libertadores, para garantir essa liderança, não teve competência, e ali no sorteio, eu até peguei aqui, ó, se tinha River, mas se tinha Boca, Palmeiras, então a chance de você pegar uma grande equipe era enorme. Pegou o melhor projeto da América do Sul, o River de Galhardo, que já enfrentou até na Recopa, mas com certeza o River é favoritaço por conta de todo o projeto da equipe. E também a gente tem que lembrar, né, que lá na Argentina o formato está um pouco diferente, né? Voltou só a Libertadores, agora que vai voltar uma competição, então o River só estava jogando a Libertadores, mas ficou parado um tempo. Agora vai voltar uma competição de grupos lá na Argentina, então tem também essa questão de calendário diferente do Atlético, né? O River vai poder priorizar muito a Copa Libertadores. Lá na Argentina nós teremos um torneio de transição, né? É um torneio dividido por grupos, mas que vale uma vaga na Libertadores da América para esse campeão. Vai ser lá a Argentina 2 no sorteio da outra temporada, que só vai acontecer em fevereiro, abril do ano que vem, apenas, né? Fevereiro as primeiras fases, as fases preliminares antes da fase de grupos. Agora é interessante, né, a gente observar como de novo o Atlético vai enfrentar um adversário, e aí pegando pela questão do sorteio, que se manteve muito forte de 19 para 20, e de novo o que a gente vai avaliar é a diferença, né, do Atlético que enfrentou o River e do Atlético que vai enfrentar agora. O time do ano passado, Piva, ainda tinha o Renan Lodge, né, Atlético que enfrentou o River, o Renan Lodge jogou na arena, aliás, para mim foi a grande atuação do Renan Lodge com a camisa do Atlético, e a grande atuação do Atlético com o Thiago Nunes em 18 e 19, está para mim entre uma das maiores atuações da história do Atlético, aquele 1-0, e mesmo aquele time histórico do Furacão não foi suficiente para ganhar do River Plate do Galhardo. Se a gente pegar, Guilherme, no recorte aí 18-19 da era Thiago Nunes no Atlético, os dois melhores jogos coloco esse do River Plate e o 2-0 no Grêmio, na Copa do Brasil. Considero ali o ápice do Atlético, os dois jogos que tudo deu certo para o time, conseguiu encurralar ali os adversários. E naquela noite, contra o River Plate em maio de 2019, o resultado foi de 1-0, porque o River tem um goleiraço, que é o Armani. Continua lá, o River mantém aí boa parte dos jogadores. Era pra ser mais. Então,
chegou na Argentina só esse placar de 1-0, o Galhardo aqui em Curitiba ainda nos vestiários ali da Arena da Baixada, demonstrando muita tranquilidade, não jogamos bem hoje, mas lá na Argentina a gente vai reverter. Foi lá e venceu por 3-0, é verdade, com 2 gols no finalzinho da partida, o Atlético teve pelo menos 2 boas chances de marcar lá no Monumental de Nunes, uma com o Lúcio, quando estava ainda 0-0 o jogo, e outra com o Léo Cittadini, quando o placar ainda era de 1-0, mas no fim das contas terminou 3-0 o River Plate. Se naquela ocasião o River já levava um favoritismo, dessa vez a diferença está ainda maior, porque o River segue sendo o River, talvez até melhor, conseguiu aprimorar alguns pontos, e o Atlético, acho que ninguém tem dúvida que não é o mesmo da temporada 2019. E é impossível, André, analisar esse confronto sem falar dos treinadores, porque o Galhardo ele faz parte, né, desse projeto sólido que você citou, e o Atlético, nós descobrimos quem é o técnico depois que o Mário Celso Petralha gravou aquele vídeo. Com certeza, o Atlético, o River que o Atlético enfrentou naquele período da vitória de 1-0, é um River com um projeto que segue sólido. Já o Atlético tem um projeto que mudou totalmente de rumo, assim, em questão de peças, comissão técnica. Se a gente pegar aquele jogo lá, são poucos os jogadores que se mantiveram. Santos, Jonathan, Wellington, o Lúcio, o Nicão, então foram poucas peças ainda que estão até ali. André, tem uma foto histórica desse jogo aí que virou essa meme. Foto é a foto que mesmo. Estão abraçados Rony, Bruno Guimarães, Marco Ruben. Marco Ruben, né? Eu acho que é a foto da comemoração do gol do Marco Ruben aqui na área. Acho que foi saindo de cada vez. Para a gente ter ideia, acho que 2 detalhes que mostram muito essa transformação que teve o elenco do Atlético. A matéria de hoje do jornal Olé, logo após o sorteio, trata as diferenças que tem o Atlético daquela final para o Atlético atual. E eles apontam que 16 jogadores deixaram o clube e vai para o 4º treinador diferente, porque na época era o Thiago Nunes, teve o Eduardo Barros, teve o Dorival Júnior, e agora naquela o Atlético era a sensação do Brasil, da Libertadores, tinha recentemente feito ali o 3-0 em cima do Boca, dessa vez está ali na parte de baixo da tabela, no momento dentro da zona de rebaixamento. Como o confronto é só daqui um mês, a realidade pode ser outra. E um outro dado que daí não tem nada a ver com o River, mas muito a ver com o Atlético, a gente teve recentemente o reencontro entre Atlético e Internacional, lá no estádio da Beira-Rio, em que palco da final da Copa do Brasil, do time titular do Atlético naquele dia, e do dia 18 de setembro de 2019, e que começou o jogo agora em Porto Alegre, só o Léo Cittadini, cara. Aí, é claro, Santos estava na seleção, o Wellington suspenso, Nicão machucado, Márcio Azevedo machucado, mas representa muito qual foi a estratégia do clube ali no início do ano, você, um ano depois, ter apenas um jogador que conquistou, que participou de um dos maiores jogos da história do clube. E Guilherme, não passa só pela mudança, né, de treinador do Atlético, uma mudança numa comissão técnica inteira praticamente. Teve a saída do Eduardo Barros, Rogério Correia, a chegada do Antônio, então é difícil a gente traçar qualquer paralelo em questão do que se espera. O Paulo André era zagueiro, jogou aquela partida. Então é difícil a gente tratar qualquer paralelo, porque a gente ainda não sabe o que esperar. A gente conhece, claro, o trabalho do Autuori, o que ele apresentou no Botafogo, mas o Atlético agora começou uma nova caminhada em 2020. Cara, a chance do Atlético é que é mata-mata. Sim. Se Libertadores fosse por pontos corridos, dava para cravar que o River terminaria na frente do Atlético. Tranquilamente. Né? Agora, como é uma situação de mata-mata, há alguma possibilidade do inusitado, de um jogo perfeito. Uma noite especial. Só que assim, né? Isso que eu bato na tecla. Ano passado o Atlético fez um dos grandes jogos de um dos seus grandes times da história, cara. Eu tava naquele jogo da Arena, assim, foi impressionante o que o Atlético fez com o River, por ser o River, tá?
E mesmo assim não deu, porque não foi 1-0, eficiente, não foi eficaz, né? Agora ele vai ter que fazer um jogo perfeito e contar também com noites muito ruins da equipe do River Plate. Isso que vai ter que acontecer. Nem aquela atmosfera da arena. Não, isso que eu ia falar, não tem aquele ambiente, isso também, né? Criado para esse jogo de ida, também não vai ter. Claro, não tem também o do jogo da volta. Então você tem poucos componentes que podem trazer aí para o Atlético alguma chance. A chance é o formato, é o que eu acho. E vale destacar o seguinte daí, claro que nem tudo no futebol aí em sorteios acaba sendo 1 mais 1 igual a 2, mas o primeiro colocado do grupo do Atlético pegou o Libertad. Isso mostra o peso que teve essa última rodada. Se fosse o Atlético, ia ser o Inter. Claro que não acaba não sendo ali uma matemática exata, mas teoricamente era. Você pegaria o adversário mais fraco. Sim, é só olhar os dois potes, né, Piva? E agora, até o vencedor desse confronto, Atlético e River, terá pela frente ali um duelo também bem interessante de se acompanhar, que é o Independente Del Valle contra o Nacional do Uruguai. O Nacional, uma camisa pesadíssima, vai tentando aí se reconstruir nesses últimos anos. Talvez esse seja o time mais forte do Nacional nas últimas edições de Libertadores da América, contra o Del Valle, que também tem um projeto interessantíssimo, já foi semifinalista de Libertadores, atual campeão da Copa Sul-Americana, e que tem o técnico do momento, aí, o Miguel Ángel Ramírez, já esteve na mira do Atlético, agora foi o Palmeiras quem tentou e que meteu 5 no Flamengo. Então, quem passar aí do River e Atlético terá também um duelo bem interessante aí nas quartas de final contra o Nacional ou Independente Del Valle. O que eu acho só importante, Guilherme, contextualizar, é que essa posição do Atlético também não passa só por esse jogo do Peñarol, né? Passa por toda a fase de grupos que o time fez, assim, num grupo teoricamente que daria para passar com tranquilidade, acabou levando para o último jogo, dentro do contexto que ele está inserido, optou por poupar, né, por conta do Campeonato Brasileiro, e ali em um jogo de reviravoltas, não conseguiu concluir essa vaga, ainda teve o azar ali do Jorge conseguir uma vitória fora de casa, que não acontecia há 30 anos. Se fosse tênis, daria para dizer que o Atlético teve 2 match points. Porque teve o Dareno, né? Contra o Jorge Wilson. Esse é o mais grave. O Peñarol, sério, tentem esquecer aí um pouco o efeito montanha-russa, o efeito saber as circunstâncias. Mas só colocando, o Atlético foi para Montevidéu enfrentar o Peñarol, precisava de um empate para confirmar a vaga, acabou sendo derrotado. Isso aí, sinceramente, está no preço. É algo que acaba sendo normal. Nunca é fácil enfrentar o Peñarol em Montevidéu, mesmo sendo um Peñarol muito diferente de outrora. Só que, cara, quando aí você pega o pacote completo, vai enfrentar o Jorge Wilstermann em casa. Sabendo o resultado já. Sabendo o resultado, uma vitória resolvia. Uma vitória resolvia. E se já tinha acabado de ganhar do Jorge Wilstermann lá na altitude. Então, o grande pecado foi esse. Eu não coloco ali as derrotas para Colo-Colo e para o Peñarol como os vilões. Essas duas são aquelas que estavam ali no preço. Óbvio, ninguém vai para perder. Todo mundo vai tentar contra o Peñarol, principalmente pela circunstância do jogo. Ficou uma sensação que poderia ali ter conseguido segurar o resultado, mas foi uma atuação pífia que o Atlético teve, quase em todos os sentidos, tanto no quesito defensivo, muita dificuldade, e no quesito ofensivo não conseguiu transformar ali, conseguiu ter muitas oportunidades. As 2, 3 que teve no primeiro tempo, 2 entraram, no segundo tempo teve 2, 3, e aí o pacote completo disso tudo é uma campanha no Campeonato Brasileiro. O clube teve que adotar a estratégia de poupar jogador na última rodada da Libertadores. E aí, cara, por mais que você tenha um elenco forte, você assume o risco. Se o teu time já não está 100% resolvido, é evidente que o reserva também não vai estar. O Atlético assumiu muito risco e pagou caro por isso. Agora, tem um detalhe interessante, né, Pivo, que você levanta aí, porque ano passado o Atlético ele se dedicou totalmente às Copas, né? Fez essa escolha, claramente.
povoou o time do Campeonato Brasileiro e até conseguiu mais resultados do que se imaginava, principalmente desempenho, né? Aquele time reserva do ano passado do Atlético jogava bem. Eu nem sei se é tanto por elenco ou mais pelo trabalho do Thiago Nunes. Sinceramente, acredito mais até na segunda hipótese. Era um elenco bom, mas eu acho que o olhar que era um elenco bom, ele se transformou, especialmente depois do título, porque não se olhava o elenco do Atlético como um ótimo elenco, né? Agora, o Atlético vai até enfrentar o River Plate, ele tem uma sequência que é pesada, vocês podem me ajudar aí para a gente não errar a data. Mas agora ele vai enfrentar o Grêmio, perfeito? O Grêmio Sim. faz o jogo importante agora, na 18ª rodada, e pega o Flamengo, correto? Oitavas depois do Brasil. Depois do Flamengo tem um jogo contra o Sport, cara, jogo bem decisivo, vamos levar em consideração a realidade do Atlético, né? Joga contra o Sport, um jogo bem decisivo. Aí é Flamengo depois, gente? É isso, né? Isso, Flamengo. Flamengo e aí depois, é o Fortaleza na... Fortaleza na Arena da Baixada. E o Goiás fora, né? Que teoricamente é um confronto direto. Mas é que o Goiás aí é daqueles que você tem que matar. Tá ali na lanterna, não vai poder. Mas é um jogo importantíssimo ali. Mas desses jogos. Né, no meio disso, hein? É que o Galo tá sem data ainda, né? Não saiu ainda o confronto. Acho que vai depender do Atlético na Copa do Brasil também. Então, como o Atlético tá com a agenda cheia, não acredito que num curto prazo vai sair essa definição. Ainda mais. Só que se o Atlético passar do Flamengo, por exemplo, não vai poder esperar muito. Vai ter que jogar o Atlético uma partida numa semana aí, com jogos aos finais de semana e 2 jogos no meio de semana. O Flamengo, né? Agora. Oi? Um pouco no desenho do que foi o Flamengo também. Exato. Mas de toda essa série, Guilherme, que você citou, pensando no momento do Atlético, isso não quer dizer que tem que abrir mão de Copa do Brasil e Libertadores da América. É algo surreal você falar isso. Mas os 2 jogos em que o Atlético precisa fazer no mínimo 4 pontos são esses 2 próximos do Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Sport. Se ele fizer os 6, ele muito provavelmente ultrapassa o Sport. O Sport tem o Galo nesse final de semana. Tem 20 pontos. Se o Atlético então consegue vencer o Grêmio e vence o Sport, ele provavelmente ultrapassará o Sport. E aí, consequentemente, já começa a sair da zona de rebaixamento. Até sair vencendo o Grêmio já. Mas se ele tropeça no Grêmio e perde do Sport, aí, cara, o Sport volta a abrir uma vantagem considerável para o Atlético, vai ficar no mínimo 6 pontos nesse cenário. E tem um detalhe aí, cara, que é importante, né? A gente fez um vídeo sobre as mudanças na comissão técnica, aquele vídeo está, inclusive, à disposição aí no nosso canal, é só importante lembrar que ele foi gravado antes do vídeo do presidente Mário Celso Petralha no YouTube do Atlético, nas redes sociais do Atlético, porque o vídeo ele estabelece ali outros pontos de análise. E uma coisa que ele fala primeiro, que esse ano é um ano de transição, ou seja, as Copas não são prioridade, e ele só cita como objetivos o Campeonato Brasileiro. E ele nem fala de zona de rebaixamento, ele fala sobre a ideia de terminar entre os 10. Então, já me parece que é uma mensagem, e confirmando aquilo que aconteceu no jogo contra o Peñarol, que o Atlético vai focar no Campeonato Brasileiro. Vai poupar contra o River? Não, não é isso. Mas que as atenções estão muito voltadas para esses jogos de Campeonato Brasileiro aí. Guilherme, ele falou outra coisa que me chamou muita atenção, que foi o Atlético não se preparou para disputar essas 3 competições que está disputando. O que eu acho meio até absurdo falar isso agora, ainda mais a gente falando de um Atlético que teve ali o finalzinho do ano passado inteiro para se planejar, já sabendo o que é disputar, que não tinha técnico, podendo fazer essa construção de planejamento. Então, foi até o presidente ali não foi bem nessa colocação, uma colocação que até é fácil de colocar agora, né? Tendo um Flamengo nas oitavas, estando ali numa zona de rebaixamento, em momento ruim de troca de comissão técnica, então tem todo esse contexto. Mas ele está certo, né, cara? O Atlético não se preparou mesmo. Não se preparou. Mas é que eu falo que ele está certo no diagnóstico, mas... Sim. Exato.
no reconhecimento. Agora, o Atlético foi o primeiro time a saber que teria esse calendário. Eu, sinceramente, assim, considero inacreditável, se você partir desse pressuposto. O Atlético é campeão da Copa do Brasil 18 de setembro, cara. Sim. Aí o Atlético, então, em setembro, metade de setembro, ele já tinha informação que ele ia ter a Supercopa do Brasil, a fase de grupos da Libertadores, entraria nas oitavas de final da Copa do Brasil e, obviamente, o Campeonato Brasileiro com as 38 rodadas. A única coisa que não estava no script era o coronavírus, era a pandemia. Mas aí para ninguém, né? Todo mundo. Só que, cara, aí o Atlético em outubro, ele recebe a informação que o Thiago Nunes não vai seguir no clube, nem vamos entrar aqui no mérito da negociação, quem acertou, quem errou, mas em outubro se for decidido, o Thiago Nunes não será o treinador do Atlético. O Atlético foi um dos últimos clubes da Série A a definir o treinador para a temporada. E foi atirando para tudo que é lado, claro, o perfil, todos ainda aqui sentam na mesma mesa, se você não tinha, sei lá, Abel Braga e Miguel Ángel Ramírez, todos ali parecidos, sim, mas demorou para ter a definição. A questão do elenco, Dorival reforços, né? Tem reforços, demorou, foi fazendo. Mas mais do que os reforços, a debandada que foi, o Dorival até brincou lá no início do ano, aparece o Big Brother, toda semana tá saindo um, e aí quando veio a informação, o Atlético não vai mais poder contratar, aí que começa a desandar, chegar o jogador, aí vem Richard, vem Alvarado, até então tinha algumas contratações, como Canezin, Carlos Eduardo, Marquinhos Gabriel, mas o botão start ali começa no meio da temporada, então inacreditável. Que se faltava um choque de realidade para alguém, né, para um torcedor mais iludido, tal, o choque veio com essa entrevista aí, porque o Petralha, e assim, ele é diretamente responsável pelo que está acontecendo, mas ele assumiu, cara, que esse ano é para terminar na Série A, entre os 10 primeiros até, né, claro, em competição internacional talvez, mas é isso, para o Atlético, por todos os erros que ele cometeu, um ano que era promissor, se transformou em um ano de manutenção na Série A. Esse é o objetivo, mesmo que tenha Flamengo e River, até pelos sorteios o objetivo ficou mais claro, gente. Sendo bem direto, se o Atlético não se preparou para essas 3 competições, foi por incompetência dele, não de outra pessoa, não de outro clube, não por culpa da pandemia. A culpa é só dele e de todo o departamento de futebol. Beleza, gente. Bom, o vídeo rendeu, né? Você que está acompanhando até agora, por favor, deixe a sua opinião, curta aí o canal, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a gente sempre está trazendo conteúdos especiais e nessa semana de tantos assuntos, o De Olho no Jogo segue de olho em tudo, muito no jogo, que é o nosso foco. Valeu, André, valeu, Daniel, valeu, gente, até a próxima.